Ismael, o filho rejeitado que recebeu a revelação divina de Deus em um milagre transformador no deserto de Berseba, um vento árido soprava, levando consigo as esperanças de Agar, a serva egípcia. A história começa em um tempo em que Abraão caminhou ao lado de promessas feitas pelo Senhor, promessas que pareciam impossíveis. No auge de sua angústia, Agar, ao ver seu filho, Ismael, brincar sob os raios do sol escaldante, lembrava-se da noite em que ele foi concebido, um ato que inicialmente trouxe alegria, mas se transformou em desprezo quando Sara, a esposa de Abraão, não podia gerar a descendência. Após anos de silêncio e expectativa, Agar tornou-se mãe, mas sua alegria logo se esvaziou, sufocada pelo ciúme de Sara, que não suportava a presença de uma rival em sua própria casa. O desprezo de Sara lançou uma sombra sobre o lar, levando à decisão devastadora de expulsar mãe e filho. Leva essa serva e seu filho, pois o filho da serva não herdará com o meu filho, disse Sara, e assim, na calada da noite, Agar e Ismael foram lançados ao deserto. Com a vinda da manhã, a realidade cruel da desolação e do abandono a cercava. Elas vagavam sem direção, os gritos de Ismael clamando por água ecoando sob as vastas areias. Desesperada, Agar sentiu a vida se esvaindo de seu corpo enquanto ela se afastava, sem querer testemunhar a morte de seu filho. Mas, ao cair de seu desespero, algo magnífico aconteceu. O Senhor, que vê o que está oculto, escutou a voz do menino que chorava. Em meio à solidão e ao medo, a presença divina se manifestou a Agar. O que te aflige, Agar? Não temas, pois Deus ouviu a voz do menino. Uma promessa havia sido feita. Ismael, mesmo sendo filho da serva, não era menos importante aos olhos de Deus. Naquele instante, seus olhos se abriram para uma fonte de água que jorrava ao seu lado. A água, tão necessária em meio ao calor abrasador, simbolizava não apenas vida física, mas esperança renovada e um futuro iluminado. Mais do que um gesto de compaixão, era a intervenção do Criador, transformando o desespero em promessas. Levante-se, Agar, e vá. De Ismael farei uma grande nação, disse o Senhor. Ismael não era o filho da rejeição, mas um escolhido divino, destinado a deixar sua marca na história. Este momento crucial não apenas mudou o destino de Agar e Ismael, mas, também, traçou os contornos de futuras gerações. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Assim, enquanto Agar e Ismael descansavam à sombra da provisão divina, havia uma transformação. Ismael se erguia como símbolo de uma esperança renovada e um futuro glorioso, desafiando as barreiras e os limites impostos pelos homens. A história de sua vida começava a se revelar, onde cada gota de água era um testemunho de que, mesmo longe dos holofotes da aliança, Deus já tinha um plano de aliança para ele. O deserto não mais representaria só dor e rejeição, mas o campo fértil para um novo começo. Qual seria o desfecho da história de Ismael? A jornada apenas começava, e as promessas de Deus se entrelaçavam nos registros de sua eterna saga redentora. Ismael, o filho rejeitado que recebeu a revelação divina de Deus em um milagre transformador enquanto o sol de meio-dia ardia intensamente sobre a terra estéril, Agar se levantou, renovada pela promessa de Deus. Com o espírito fortalecido, ela olhou para Ismael, que agora descansava ao seu lado, e decidiu que não permitiriam que o deserto as dominasse. Era hora de seguir em frente, de descobrir o que o futuro, sob o olhar atento do Senhor, lhes reservava. O caminho não era fácil. À medida que cruzavam a areia e a rocha, Agar não podia deixar de se perguntar sobre o destino do seu filho. A cada passo, a lembrança da rejeição a atormentava, mas a voz de Deus ecoava em seu coração: de Ismael farei uma grande nação. Confiar na promessa fez com que sua tristeza se transformasse em expectativa. Após dias de jornada, avistaram a região de Gerar, e a presença do Senhor continuava a guiá-las.
Ali, encontraram um oásis, e Agar, com alegria, pôde finalmente dar a Ismael a água que ele necessitava. As palmeiras balançavam suavemente com a brisa, oferecendo-lhe sombra e descanso, um lembrete de que, mesmo no deserto, há um lugar de refúgio preparado pelo Senhor. Encontro inesperado, porém, os aguardava. Ao redor do oásis, alguns pastores de ovelhas estavam reunidos. Agar aproximou-se, e um deles, um homem chamado Abimeleque, notou a beleza do menino. Ao perguntar sobre sua origem, Agar disse: "Este é Ismael, filho de Abraão, e a mim é confiado como uma promessa de grandeza." Abimeleque, ouvindo as palavras de Agar, reconheceu que havia algo especial sobre aquela criança. "Os deuses estão contigo, mulher", disse ele, com reverência. "Diga-me, como posso ajudá-la? E se o Senhor fez grandes promessas a você, desejo ser seu aliado." A mulher, tocada pela bondade inesperada, respondeu: "Se o Senhor, que tem olhado para nós, permitir, que abençoe esta terra e este lugar, pois aqui encontramos água e vida." Ela sentia a proteção divina em cada palavra trocada e, pela primeira vez em muito tempo, uma sensação de esperança e pertencimento começava a florescer em seu coração. Fio a mirada de Abimeleque, firme e decidida, transmitia sinceridade. Ele disse: "Vejo que o Senhor é contigo. Se desejas, posso oferecer abrigo e proteger a ti e a Ismael em suas caminhadas." Surpresa pela oferta, Agar viu a mão de Deus em cada detalhe, e aceitou a proposta. Assim, mãe e filho encontraram um novo lar, em uma terra que prometia abundância e segurança. Naquele novo lar, a vida começou a seguir seu curso, e Ismael crescia sob a bênção das águas do oásis e dos cuidados de sua mãe. As promessas divinas se desenrolavam como uma tapeçaria diante deles, revelando o plano soberano de Deus. Mas os planos do Senhor são mais profundos do que podemos imaginar. Uma noite, enquanto Ismael dormia sob as estrelas, o céu se iluminou com uma visão sobrenatural que fez o coração de Agar acelerar. Viu uma figura poderosa, que emanava luz, e sentiu a presença de Deus como nunca antes. Ele lhe disse: "Agar, mãe do grande povo que surgirá, não temas. Um grande futuro ainda está por vir do sangue de Ismael, e ele será um líder entre muitos." Essas palavras reverberaram em sua alma, deixando-a com um sentimento novo e intenso. Era uma revelação e um convite a permanecer atenta às obras de Deus que se manifestariam em sua vida e na vida de seu filho. O que mais o Senhor planejava? Que novos desenvolvimentos estavam por vir na trajetória de Ismael? As promessas eram como um fio de ouro, e, ao mesmo tempo, um mistério profundo que aguardava para ser desvendado. O deserto poderia ser árido, mas a esperança tornava-se um manancial inesgotável. A verdadeira jornada de Ismael apenas começava, e a aliança divina selada nas estrelas revelaria novos horizontes e desafios para o filho rejeitado que se tornaria um líder entre nações. Na manhã seguinte, com o sol surgindo timidamente no horizonte, Agar despertou com o coração ainda pulsando pelas palavras do Senhor. Ismael, agora um menino vigoroso, brincava nas margens do oásis, enquanto a mãe observava com um misto de amor e temor. A visão do que o futuro reservava para ele continuava a nublar sua mente. "A cada dia que passa, o Senhor aproxima seu plano de nós", Agar murmurou para si mesma, dando-se conta de que, apesar das dificuldades, a vida estava se revelando como um presente precioso. Contudo, a inquietação permanecia. Agar não podia ignorar o peso da responsabilidade que se estendia sobre seus ombros. Ismael não era apenas seu filho, ele era um escolhido de Deus. Com o passar dos dias, Agar notou algo peculiar. O ambiente ao redor do oásis não era apenas um lugar de repouso, algo espiritualmente vibrante parecia fluir sobre a terra. Abimeleque frequentemente se aproximava, e a amizade entre eles crescia. Em um desses encontros, ele trouxe uma mensagem intrigante. "Agar", começou Abimeleque, olhando em volta com cautela, "as notícias sobre o rapaz se espalham. Algumas tribos vizinhas falam sobre a força que ele terá, e isso traz tanto aliados quanto inimigos." O frisson nas palavras de Abimeleque fez o coração de Agar disparar. Era um momento de importância. O que começara a acontecer ao redor de Ismael? Essas palavras, Abimeleque, vêm do Senhor? O que devemos fazer? Agar pergunta com um temor reverente. "O que mais posso dizer, mulher?
Mesmo os mais poderosos se sentem ameaçados, respondeu Abimeleque, sua voz suave, mas firme. As águas que fluem aqui são sagradas, e a terra responderá à grandeza que está por vir. O Senhor está em movimento. Ao longo de semanas, Agar viu Ismael se moldar em um jovem forte e corajoso, sempre a buscar saber mais sobre seu futuro. Ele perguntava sobre seu pai, Abraão, e as histórias que ouviu sobre a aliança entre Deus e seu ancestral. Era impossível não perceber a mão de Deus moldando seu destino. Uma noite, quando as estrelas brilhavam intensamente, Agar voltou a ter um sonho. Dessa vez, a figura de Deus a chamou não só a ela, mas chamou Ismael também. Agar viu o menino diante do Senhor, e a voz de Deus ressoou: Este é o seu futuro, ele será uma bênção entre os povos, e multiplicarei sua descendência. Mas logo, uma sombra se abateu sobre o sonho. Agar enxergou um lado sombrio no destino de Ismael, como se a grandeza que o aguardava fosse acompanhada de desafios e provações difíceis. Ao despertar, lágrimas brotaram de seus olhos. O dia seguinte trouxe consigo a visita de uma delegação de líderes de tribos vizinhas. Eles se reuniram no oásis, e Agar teve que discernir seus corações. Aqueles homens eram tanto aliados quanto ameaças. Um deles, de rosto severo, falou: Agar, mãe de Ismael, viemos para discutir um caminho de paz. Mas devemos entender sobre a grandeza que teu filho irá atingir. Como você responderá àquelas que duvidam de que ele é de fato um escolhido? Agar sentiu o desconforto crescer em seu peito, lembrando-se das palavras de Deus. As promessas são verdadeiras, mas a batalha pela terra de meu filho pode ser feroz, pensou enquanto se preparava para responder. Ele será um líder que trará vida, e não morte. Abençoarei aqueles que o seguirem e trarei ruína sobre aqueles que forem contra ele. Exclamou Agar com determinação, sabendo que falava não apenas como mulher, mas como portadora da promessa divina. O que estava por vir. A tensão estava crescendo, e os rostos dos homens se tornaram sombrios enquanto a realidade da luta pela promessa começava a se revelar. Agar sabia que, conforme a aliança de Deus se desenrolava, o caminho pela frente não seria fácil. O eco das promessas divinas ressoava em seu espírito, mas o temor da incerteza pairava no ar. Estava chegando o momento em que a batalha entre escuridão e luz precisaria ser enfrentada, e a mãe de Ismael se questionava: estaria ela realmente pronta para os desafios que se aproximavam? Deus havia um plano soberano. E Agar mal sabia que as provações pelas quais passariam seriam apenas o início do cumprimento dessa grande aliança. Enquanto o sol se elevava em um céu límpido, Agar fixava os olhos nas dunas douradas ao redor do oásis. A atmosfera estava carregada de presságios, e sua intuição materna alertava para desafios iminentes. O murmúrio das águas calmas refletiu o alvoroço em seu coração. O seu menino, Ismael, tornava-se o centro das atenções, e essa magnificência traía tanto esperança quanto inveja. Naquele dia, Abimeleque voltou, sua expressão mais solene do que o habitual. Agar, disse ele, abrindo um caminho entre as palmas das mãos, as tribos não falam apenas em respeito, mas também em temor. A força de Ismael é uma bênção, mas atraí seguidores que são tanto leais quanto traiçoeiros. Agar, agora familiarizada com a delicada dança que se desenrolava ao seu redor, respondeu, tentando manter a voz firme. O Senhor tem um propósito, Abimeleque. Ele mesmo criou o espírito forte dentro de Ismael. O que as pessoas não podem entender, elas temem. Enquanto falava, uma sombra cruzou seu coração. A lembrança de seu sonho ainda fresca em sua mente a incomodava. As promessas do Senhor são gloriosas, mas o caminho também será repleto de desafios. Que batalha é essa que se aproxima? O que eu posso fazer? Abimeleque hesitou por um momento, e então, com um sussurro quase inaudível, disse: alguns têm corações que não se voltam para a luz. Não podemos ignorar que há aqueles que desejarão ver seu filho falhar. A atmosfera ao redor deles parecia se tornar pesada, como se o próprio oásis estivesse ouvindo. Naquela mesma noite, Agar se retirou para orar. Com o olhar fixo nas constelações brilhantes, ela implorou ao Senhor: Deus, guia-me. Que não me falte fé ao guiar meu filho. Protege-o e dá-me sabedoria para o que está por vir. Enquanto orava, uma presença envolvente a envolveu,
e uma paz celestial a invadiu. Uma voz suave ressoou em seu espírito: Agar, não temas as incertezas. Ismael é uma flecha em meu arco, e através dele cumprirei promessas que ultrapassam o entendimento humano. Sua descendência será como as estrelas dos céus e como a areia na praia. Através de suas lutas, eu serei glorificado. A luz que emanava do Senhor iluminou seu ser, e a coragem foi renovada em seu coração. Com um espírito revigorado, Agar levantou-se determinada. Ela se lembrou das palavras de Gênesis 16:10, onde Deus prometeu multiplicar sua descendência. Sabia que Deus era fiel e que naquele momento, ela precisava ser um canal de fortaleza. Nos dias que se seguiram, Agar sentiu uma pressão crescente ao redor do oásis. As tribos vizinhas, intrigadas por Ismael, começaram a enviar mensageiros, alguns com palavras de apoio, outros com propostas sombrias. Um dia, um emissário mirado de uma das tribos de um homem guerreiro se aproximou com propostas de aliança, mas Agar sentiu a desconfiança brotar em seu coração. Viemos em busca de união, porém, devemos saber qual é o verdadeiro futuro de Ismael, questionou o emissário, os olhos ardendo em desconfiança. Ismael será um grande líder, e sua influência será sentida. Mas eu lhe advirto, não desafiem o que é divino, porque a ira do Senhor virá sobre aqueles que se opõem à sua vontade. Agar respondeu, sua voz firme, ainda ressoando as promessas dadas a ela. Após a visita do emissário, a tensão no oásis tornou-se palpável. Agar sentia que a batalha espiritual era apenas o começo. Sabia que a proteção divina sempre acompanhou os escolhidos, mas o custo por essa aliança começava a se revelar de maneira alarmante. A cada dia, a familiaridade com o temor alimentava uma nova força dentro dela. Deus estava em movimento, e Agar começou a perceber que não apenas Ismael seria moldado, mas que ela também estava sendo forjada como uma serva do Altíssimo. A jornada ainda estava longe de terminar, e o plano soberano de Deus começava a se desenrolar. O que ainda está por vir? Quais histórias e desafios Deus escreverá através de Ismael, e como eu, sua mãe, serei uma parte disso, pensou Agar. À medida que cada dia passava, sentia que as palavras do Senhor ecoavam mais profundamente em seu coração e ela se preparou para o que estava por vir, sabendo que o verdadeiro teste estava apenas começando. Enquanto o céu se vestia com as cores do amanhecer, Agar contemplava o oásis que havia se tornado seu lar e o lar de Ismael. O sol escaldante começava a despertar criaturas da terra e seres dos céus, trazendo um novo dia, repleto de possíveis provações. O clamor da natureza ecoava um chamado que ressoava em sua alma, e enquanto os ventos sopram suavemente, sua intuição materna a alertava sobre o que se aproximava. Nos dias seguintes, os sussurros e rumores em torno de sua vida e de seu filho aumentaram. Agar ouvia as conversas abafadas das tribos e sentia a inquietação fluir pelo ar. A tensão tornava-se um fio tênue que se estendia sobre o oásis, onde a paz antes reinante era agora substituída por um sentimento de iminente confronto. Certa manhã, um grupo de homens armados se aproximou do oásis. Eles eram enviados de uma tribo rival, e seu líder, um homem chamado Quedar, era temido por sua bravura e astúcia. Abimeleque, sempre vigilante, encontrou Agar e sua fisionomia denunciava preocupação. Agar, disse ele enquanto seu olhar se fixava nos homens que se aproximavam, eles vêm em busca de Ismael. Precisamos estar preparados. Agar, movida por uma força que não compreendia plenamente, respondeu, não devemos temer as ameaças, Abimeleque. O Senhor é minha luz e minha salvação. Se a mão de Deus está sobre Ismael, nenhum homem pode tocá-lo. Suas palavras carregavam a certeza que surgira em seus momentos de oração. Com sabedoria, cercaram-se de atentos ouvintes, prontos para enfrentar o que viesse. Quando Quedar finalmente chegou ao oásis, sua presença era imponente e seu olhar profundo. Ele desafiou Agar com um pedido direto e arrogante, Agar, mãe de Ismael, venham aqui em nome dos meus homens e de toda a tribo. Ofereço proteção e alianças, mas preciso saber, qual é a verdadeira força de Ismael? O que nos garante que sua ascendência não trará destruição para nosso povo? As palavras de Quedar soaram como um eco de veneno e desconfiança. Agar, mantendo sua postura ereta, respondeu com confiança. O Senhor falou comigo e me disse que Ismael será uma grande nação. A força dele não está em seu braço, mas nas promessas do Deus Altíssimo.
Nenhum temor deve reger por aqueles que andam na luz. Os homens de Quedar trocavam olhares, confusos entre a força de suas insinuações e a ousadia de Agar. A tensão aumentava, e o ar espesso tornava-se quase insuportável. Agar fechou os olhos por um momento, enviando uma oração silenciosa ao Senhor, buscando entendimento. Então, de repente, uma grande tempestade começou a se formar no horizonte, por trás das montanhas. Relâmpagos lampejavam pelo céu, e a terra começou a tremer. Quedar olhou para cima, assustado, e os murmurinhos de seus homens se tornaram gritantes. "O que é isso?" gritou ele, confuso e desorientado. Agar, percebendo que a mão de Deus estava se movendo, levantou os braços e declarou: "Vede, o Senhor é poderoso. Ele protege seus escolhidos e ouvirá nossas súplicas. Ó homens, se não acreditarem, observem o que se desenrolará." A tempestade se intensificou, e, por um instante, a presença divinal tornava-se palpável, acenando com seu poder esmagador. A natureza parecia responder hábil à voz de Deus, mostrando que existia um propósito maior no embate. Os homens, aterrorizados, se lançaram ao chão, temendo a ira divina. A rainha das tribos, sentindo a mudança espiritual, começou a retroceder antes mesmo de Agar precisar proferir mais palavras. Com a tempestade se dissipando lentamente e um sol renascente à vista, Agar sentiu que um novo vigor nascia dentro de si. Ela percebeu que essa demonstração do poder de Deus não era apenas uma proteção para Ismael, mas uma confirmação de sua própria fé e um testemunho ao povo ao seu redor. O que ainda está por vir? Como Deus moldará a história através de Ismael e o papel que eu desempenharei, refletia Agar, sentindo a sombra do grande desígnio divino pairar sobre ela. Os dois povos, agora silenciados pela presença transformadora do Senhor, se retiraram. No profundo de seu ser, Agar sabia que, embora os desafios pululassem ao seu redor, Deus tinha um plano em andamento que ultrapassava a percepção humana. E assim, a cada dia que passava, a expectativa do que estava por vir tornava-se cada vez mais grandiosa em seu coração, aguçando sua curiosidade. A promessa de Deus estava se desenrolando, e ela estava prestes a descobrir a totalidade do que isso significava. Os dias após a tempestade trouxeram consigo um ar de expectativa e mistério. Agar, agora mais atenta que nunca, caminhava pelo oásis com Ismael ao seu lado, o brilho no olhar do menino refletindo a confiança que começara a crescer em seu coração. Mas a inquietação ainda pairava como uma sombra sobre eles, pois sabiam que o que havia sido desencadeado naquele dia não era apenas uma manifestação natural, mas um ato divino que anunciava algo maior. Certa tarde, enquanto o sol se punha, tingindo o céu de laranja e violeta, Agar decidiu levar Ismael até as margens do oásis. Ali, a tranquilidade das águas e a beleza da criação proporcionavam um remanso para sua alma agitada. Ela se sentou na grama macia, observando o menino brincar. Mas apesar da paz visual, seu espírito não conseguia descansar completamente. "Ismael", Agar chamou delicadamente, e o menino virou-se, olhando para ela com a inocência própria dos seus anos. "Você já se perguntou o que o Senhor pensa sobre nós? O que será de nosso futuro?" Ismael franziu a testa, confuso. Ele não tinha palavras para responder, mas sentiu a gravidade do momento. Agar respirou profundo, lembrando-se das promessas que a haviam confortado em tempos difíceis. Naquele instante, uma brisa suave soprou, e Agar sentiu que uma presença envolvente a cercava. Deus se aproximava, e sua voz interna ressoou, como um sussurro que atravessava o tempo e espaço. "Agar, não temas. As promessas que fiz a você e a seu filho são eternas." As palavras do Senhor trouxeram um alívio a Agar, e ela fechou os olhos, permitindo que as lágrimas escorressem livremente. Seu coração pulsava de gratidão e temor reverente. Ela entendia agora que sua luta não estava sozinha, o Senhor estava com eles, alicerçando seu futuro. Mas logo, à medida que os dias se passavam, Agar percebeu indícios de que a tensão não se afastara completamente. Os homens da tribo de Quedar continuavam a observar à distância, e os rumores sobre a força de Ismael permeavam o ar. Um sentido de urgência começava a se instalar no seio da tribo, e Agar era constantemente lembrada de que a proteção divina, embora certa, exigia atos de fé de sua parte. Uma noite, enquanto ela se entregava à oração,
A escuridão foi quebrada por uma luz brilhante que irrompeu da entrada da sua tenda. Ela se levantou alarmada, mas encontrou um anjo do Senhor, alto e resplandecente, que a olhava com compaixão. Agar, disse o mensageiro celeste, as orações de você e de Ismael não caíram em desuso. Chegou a hora de você compreender o desígnio que o Senhor tem para a vida de seu filho. Ismael será um pai de muitas nações. Como pode ser assim? Agar questionou, seu coração acelerado. Ele é apenas uma criança. O anjo sorriu e respondeu, mesmo como uma criança, a mão de Deus está sobre ele. O que você considera pequeno, o Senhor considera poderoso. A semente de fé e promessa germinará nas nações, e mesmo nas adversidades, a presença do Senhor os guiará. Com estas palavras, Agar sentiu algo diferente dentro de si. Uma força renovada, a compreensão de que mesmo em sua fraqueza, o propósito de Deus não falhará. E quanto aos desafios que ainda virão? Indagou, a ansiedade impregnando sua voz. Deus não te abandonará, o anjo assegurou. Prepare Ismael para a batalha da vida. O engrandecimento de seu nome virá através do clamor por justiça e pela compaixão ao próximo. O Senhor está moldando um líder que conduzirá muitos. Confie na sua soberania. O anjo desapareceu assim como veio, e Agar caiu de joelhos em adoração, entendendo que Deus havia começado a revelar seu plano soberano. Ela se levantou com determinação, sabendo que a missão não se limitava ao oásis que habitavam, mas se estendia através das gerações. À medida que Agar e Ismael se preparavam para o que estava por vir, uma nova incerteza se formou em seus pensamentos. O que mais Deus revelará? Qual será a resposta do coração humano a tamanha designação? O horizonte na manhã seguinte parecia ressoar com a urgência de algo grandioso prestes a acontecer, e Agar, com um coração reverente, se questionava sobre o futuro claro, mas ainda escondido nas promessas divinas. Nos dias que se seguiram, a expectativa no coração de Agar tornou-se uma chama que não se apagava. Cada manhã ao acordar, a luz do sol refletia suas promessas, e cada pôr do sol trazia a ela uma oportunidade de renovar a sua fé. Ismael crescia e, com ele, sua força e vitalidade, mas Agar sentia que a sombra da responsabilidade pesava sobre seus ombros. Uma certa manhã, enquanto lavava as roupas numa das fontes próximas ao oásis, Agar ouviu vozes que se aproximavam. Eram os homens da tribo de Quedar. O tom de suas conversas era diferente. Em vez das observações sutis de antes, agora havia um eco de preocupação e dúvida. O coração de Agar disparou, a tensão no ar indicava que mudanças estavam prestes a ocorrer. Os ventos do deserto sussurram, disse um dos homens. Ismael se torna um homem forte, e sua fama começa a ecoar entre nossas gentes. Devemos estar preparados. O que acontecerá se o Senhor estiver realmente com ele? Agar percebeu que as palavras proferidas carregavam um certo temor e reverência, mas também uma perplexidade que os deixava aflitos. Estava claro que havia um movimento em seu meio, uma clara transformação nas percepções sobre seu filho. Ela se encheu de esperança, mas também de receio. As promessas de Deus não vinham sem sua própria parcela de desafiadoras provações. Naquela noite, após um dia cansativo, enquanto se preparava para dormir sob a luz das estrelas, Agar fechou os olhos e começou a orar. Ó Senhor, teu plano é grande, e sinto a responsabilidade que recai sobre Ismael. Como posso prepará-lo para o chamado que tu tens sobre sua vida? De repente, a atmosfera ao seu redor mudou. Uma luz envolvente rompeu na tenda, e Agar sabia que mais uma vez Deus estava prestes a revelar algo importante. O mesmo anjo que a visitara anteriormente apareceu diante dela, iluminando o espaço com sua presença gloriosa. Agar, disse o anjo, com um tom sereno, escuta a mensagem do Altíssimo. Ismael não será apenas um líder entre os homens, mas carregará uma aliança que abençoará os povos. Você o preparou para o caminho, ensinando-o a confiar, e agora é tempo de instruí-lo a buscar a justiça e a misericórdia. O coração de Agar disparou, suas palavras ressoavam com uma certeza que a confortava. Como posso moldar um líder, se em minha própria vida enfrentei rejeição e dor? A vulnerabilidade de sua pergunta veio acompanhada por lágrimas que se misturavam com sua fervorosa devoção.
O Senhor usa as fraquezas para revelar sua força, respondeu o anjo. Ismael conhecerá sua história e verá o peso que o Senhor colocou em suas mãos. Ele viverá, e por meio de suas experiências e desafios, será aprimorado e se tornará um instrumento de paz e mudança para as nações. Ela sentiu uma onda de calor e paz invadir seu ser enquanto o mensageiro continuava. Entenda, a bênção é muitas vezes composta por lágrimas e alegrias. Através de suas lutas, Ismael estará preparado para erguer sua voz em clamor por aqueles que não têm. A aliança que Deus estabeleceu com você não é apenas para vocês, mas para uma geração que ainda virá. Ao ouvir essas palavras, Agar percebeu que o plano de Deus transcende os limites de sua compreensão. Com uma nova determinação, ela se comprometeu a educar Ismael, não apenas sobre como sobreviver, mas sobre como prosperar em um mundo que muitas vezes seria hostil à sua jornada. Quando o anjo se preparou para desaparecer, ele a olhou uma última vez, e, em um eco carregado de significado, disse: tem um propósito em cada passo que vocês dão. Nas trevas, a luz brilha mais intensamente. Preparando-se, lembre-se de que o Senhor é contigo. Assim que a luz se apagou e a noite envolveu a tenda, Agar caiu de joelhos, admirando a grandeza do plano de Deus. Uma urgentíssima responsabilidade agora habitava seu coração. Seu filho Ismael estava chamado a não ser apenas um homem, mas uma agência de mudanças divinas em meio ao povo. E a pergunta que não a deixava: o que mais Deus revelará na construção da história que somente ele pode escrever? Os ventos do deserto pareciam responder, como se anunciassem a continuidade não apenas de sua própria história, mas de uma linhagem que impactaria profundamente as nações. Nos dias seguintes, a vida de Agar e Ismael tornou-se um labirinto de expectativas, sempre navegando entre esperança e medo. A gravidade da missão que se desvelava para seu filho pairava em seu coração como uma nuvem carregada de chuva. Agar dedicou-se a ensinar Ismael os caminhos do Senhor, revelando a ele as verdades que lhe foram ensinadas em suas próprias dificuldades. Quando Ismael completou 12 anos, o dia da celebração chegou. Agar organizou uma festa entre as tribos de Quedar. Ali, ao redor da fogueira, amigos e familiares reuniram-se para reconhecer a transição de Ismael para a adolescência. Entre risadas e canções, Agar observou as interações, seu coração preenchido de amor e ao mesmo tempo de fervorosa preocupação. No incêndio crepitante, uma voz familiar ecoou em sua mente. Você deve recordar o que o Senhor disse a você, Agar. A cada momento de alegria, ele se tornará apenas um eco das promessas a serem cumpridas. Conforme os homens contavam histórias de bravura e os jovens se aventuravam a mostrar bravura em danças, Agar se retirou para um lugar à parte. No fundo de seu coração, ela sabia que a vida que Deus havia prometido para Ismael não seria sem sua sombra de provas. A dúvida se instalava em sua mente. Ela orou fervorosamente: Senhor, ensina-me a confiar na tua soberania, mesmo quando as incertezas do futuro me cercam. Naquela noite, enquanto os convidados se dispersavam sob a luz da lua, um temor indescritível abateu-se sobre Agar. Um vento forte começou a soprar. O céu escureceu abruptamente e o silêncio da noite foi interrompido por um ruído imponente. Um sentimento de urgência a envolveu, e ela correu de volta ao oásis, onde encontrou Ismael adormecido sob uma árvore. Ao se aproximar, uma figura resplandecente apareceu diante dela novamente, e Agar reconheceu o mesmo anjo que a visitara meses atrás. O sobrenatural emana da sua presença, e a atmosfera que a envolveu pulsava com uma realidade tangível. Agar, não temas, pois eu venho com uma revelação nova, disse o anjo, e Agar sentiu suas ansiedades aliviarem-se, mesmo que levemente. Este é o tempo em que Ismael será chamado a sair entre os homens, continuou o anjo. Um novo caminho será aberto diante dele, um caminho que não apenas estabelecerá seu lugar entre os povos, mas fará com que muitos reconheçam a mão de Deus sobre suas vidas. A boca de Agar secou enquanto escutava as palavras divinas. Como eu posso prepará-lo para isso? Sua voz, embora suave, estava repleta de desespero. Ensine-o a ouvir a voz do Senhor em suas jornadas, e a confiar nas direções que virão. Ele enfrentará adversidades, mas a aliança que Deus fez não será quebrada. Prepare-o para ser um homem que conhecerá a dor mas também a redenção, disse o anjo enquanto a luz ao seu redor intensificava-se. E quando chegar o momento? Agar indagou,
sentindo a responsabilidade e o peso da promessa se avolumarem. Em um dia que você não imaginará, a raiz de sua linhagem conduzirá a uma grande nação. Ele será o pai de muitos, e de seu chamado erguer-se-ão as vozes que clamarão por justiça em toda a terra. Lembre-se, as dificuldades não são obstáculos, mas parte do propósito soberano de Deus, finalizou o anjo, suas palavras ecoando como um profético rugido. Enquanto a luz se dispersava e a figura desaparecia, Agar sentiu uma onda de fortalecimento recorrer pelo seu corpo. Ela sabia que o plano de Deus era imensurável, e que o futuro de Ismael não era apenas a história de uma mãe e seu filho, mas o início de uma herança divina que impactaria gerações. Enquanto o dia amanhecia, Agar olhou para o horizonte, onde os raios do sol começavam a romper a escuridão. Com um novo propósito, ela sussurrou em oração: Ó Senhor, o que mais virá em teu plano divino? Que caminhos ainda nos aguardam para que a tua vontade se cumpra? E assim, o futuro pairava sobre eles, coberto com o mistério e a esperança do que somente Deus poderia fazer. Eram dias de reflexão e expectativa na vida de Agar e Ismael. A cada amanhecer, Agar sentia o peso das promessas que Deus havia feito a ela, uma carga que parecia imperceptível para os que a cercavam. Ismael crescia em estatura e sabedoria, e Agar lutava para pilotar suas ansiedades sobre o futuro incerto, carregando o conhecimento do que o Senhor lhe revelara. Em um momento de solidão, Agar decidiu levar Ismael até o monte que se erguia próximo ao oásis onde habitavam. É na altura das montanhas que os olhares se abrem para o horizonte mais distante, pensou, enquanto conduzia seu filho. Ao chegarem ao pico, o vento sussurrava entre os arbustos, e a visão se estendia por vale profundo e desertos vastos, uma terra que, aos olhos de Ismael, parecia infinita. Ismael iniciou ela com a voz firme, mas doce. Hoje, ao olharmos aos olhos do Senhor, desejo que você memorize esta visão. É aqui que olharemos e lembrarmos do propósito de Deus para você. Ismael a ouviu atentamente, um brilho de curiosidade refletindo em seus olhos. Mãe, por que temos que recordar a visão? Indagou, aumentando a ansiedade em seu peito. Agar respirou fundo, buscando na memória as palavras do anjo e crendo que mais uma vez, precisaria guiar seu filho pela fé. Porque assim como Abraão, nosso pai, teve de crer sem ver, você também será chamado a isso. Deus tem um plano, e mesmo quando não entender o caminho, confie nele. Lembre-se de que você é o filho da promessa, disse Agar, sua fé entrelaçando-se com a expectativa pela revelação. Ismael contemplou o vale que se estendia diante deles, e uma emoção profunda começou a desabrochar em seu coração. Mas como ouvir a voz de Deus em meio ao clamor do mundo? Enquanto isso, no acampamento abaixo, o murmúrio das tribos crescia em tumulto. Um homem forte e destemido, que se autodenominava líder, começou a entoar canções de bravura e conquistas. Os filhos de Abraão são escolhidos, gritou ele com fervor. Mas e os filhos das concubinas? Serão esquecidos. A voz ressoava como um tambor ao longe, e Agar, ao ouvir, imediatamente sentiu uma sombra de temor enquanto olhava para Ismael. Meu filho, não somos esquecidos, mas sim parte do plano de Deus. Alguma tribo poderá rejeitar você, mas o céu se alegra com um que é aceito por ele, assegurou. Por volta do pôr do sol, a intensidade do ambiente cresceu. As nuvens se formaram como se o próprio céu estivesse respondendo à luta entre fecundidade e rejeição. Agar tomou coragem e liderou Ismael de volta ao oásis, onde a luz fugaz da lua começava a carpetear o chão. Naquela noite, enquanto a solidão se desdobrava, Agar, angustiada, dirigiu suas súplicas ao céu: Senhor, faze-o ouvir tua voz. Protege o coração do meu filho contra as palavras duras e as divisões que o mundo pode infligir. De repente, um esplendor luminoso atingiu o oásis, e a mesma figura do anjo reapareceu, envolvida na glória de Deus. Orlando pela noite, ele disse: Agar, não temas. Ismael não será esquecido. A promessa que foi feita é sustentada por Deus, e sua vida se entrelaçará na dança dos destinos de muitas nações. Nos momentos de ciúmes e rejeição, lembre-se de que em cada prova ele se tornará um testemunho do meu poder. O coração de Agar se encheu de esperança ao ouvir essas palavras. Uma segurança sobrenatural começou a estabelecê-la, e a visão do que viria se tornou um farol em sua escuridão. O que mais se revelará, Senhor?
Indagou numa súplica profunda, ansiosa por mais luz sobre o caminho de Ismael. Um grande grupo se reunirá em torno dele, e apesar da dor que tocará seu coração, ao final se descobrirá que nele habitarão todas as bênçãos que eu prometi, revelou o anjo. Assim como uma nuvem percebida à distância 5 dias antes da chuva. Enquanto a figura desaparecia nas sombras da noite, Agar tomou a mão de Ismael e fechou os olhos, orando em um profundo clamor, que eu e meu filho sejamos instrumentos de tua vontade. Que as vozes de rejeição sejam transformadas em clamores de salvação. O futuro aguardava, repleto de mistério e grandeza monumental, principalmente na onipotência de um Deus que faz com que o que foi rejeitado se torne pedra angular de uma nova aliança. Assim, a noite se fez silenciosa, e a fé de Agar, renovada, aguardava o cumprimento das promessas divinas em sua vida e na vida de Ismael, sempre crendo. Enquanto a luz da manhã começava a romper a escuridão da noite, Agar sentia o peso das promessas fluir como um rio em sua alma. Ismael, seus cabelos ainda molhados de orvalho, despertou com um sorriso contagiante, um sinal da beleza da infância inocente que ainda brilhava intensamente em seu coração. Mas a jornada de seu filho estava prestes a se intensificar de maneiras que Agar mal podia imaginar. Agar percebeu que as tensões ao redor do oásis não haviam se dissipado. Rumores de grandeza e temor flutuavam entre os acampamentos vizinhos. Como se tivessem sido atraídos por uma força invisível, os líderes de diversas tribos começaram a se reunir, atraídos pelas promessas sobre Ismael e o potencial de seu futuro. Não apenas a tribo de Quedar, mas várias outras começaram a enviar mensageiros a Agar, buscando entender o que estava por vir. Esta é uma era de mudanças, refletiu Agar enquanto preparava o café para Ismael, usando uma gratidão silenciosa enquanto pensava na proteção divina que os cercava. Mas sua alegria era misturada com uma inquietação, pois sabia que os desafios que viriam exigiriam mais que fé, eles necessitariam de coragem e sabedoria. Naquela manhã, uma figura familiar apareceu nas margens do oásis. Abimeleque, o rei que havia se mostrado amigo e aliado, se aproximou, seu semblante sério contrastando com o sol radiante. Agar, venho em busca de respostas, disse ele, com a voz pesada de preocupação. As palavras a respeito de Ismael se espalharam como fogo nas pares secas. Os tribos vizinhas se agitam, e algumas delas planejam se unir contra a grandeza dele. Há aqueles que o veem como uma ameaça. As palavras de Abimeleque foram como um gélido sopro do deserto. Agar olhou para Ismael, que brincava despreocupadamente à distância, e um nó de medo se formou em seu estômago. O que devemos fazer? Perguntou, sua voz um sussurro, apinhada de urgência. Precisamos preparar Ismael para aquilo que está por vir, respondeu Abimeleque, firme em sua determinação. Ele deve saber não apenas das promessas, mas também da realidade das lutas que se aproximam. A história não é feita somente de bênçãos, Agar. O caminho à frente exigirá força e unidade. Aquelas palavras reverberaram em sua mente como uma sinfonia estrondosa. Ela sabia que o tempo de ensinar Ismael sobre a grande aliança que Deus havia estabelecido estava chegando. Porém, como prepará-lo para os desafios que viriam? Ele deve aprender a ouvir a voz de Deus, proclamou Agar, sentindo uma súbita clareza em seu espírito. Com o passar das semanas, Agar começou a instruir Ismael a orar e a buscar o Senhor nas coisas simples da vida. Ela compartilhava histórias de sua própria jornada, dos momentos de rejeição à revelação de um Deus que sempre fez promessas. Cada relato era uma semente de encorajamento plantada no coração do menino. Mas não era apenas isso. À medida que Ismael crescia mais forte, as outras tribos não podiam ignorar a força do jovem. Havia competição, ciúmes e um desejo crescente de conhecer a natureza do escolhido de Deus. Uma noite, enquanto as estrelas dançavam no céu, Agar ficou diante da tenda e orou intensamente, suplicando ao Senhor proteção sobre seu filho. O que mais está por vir? Que o Senhor guarde e conduza Ismael em cada passo. Na calada da noite, um novo eco soou contra as montanhas. Um cavaleiro solitário foi avistado se aproximando do oásis. A tensão no ar tornou-se palpável. Abimeleque foi ao encontro do homem, que carregava uma mensagem de uma tribo estrangeira. Estou aqui em nome de um grande líder que deseja se aliar a Ismael. Ele quer unir seus povos, mas também deseja saber o valor de um filho da promessa. O coração de Agar disparou.
Esta pode ser a chance que Ismael precisa, murmurou para si mesma, mas uma onda de desconfiança a envolveu. Sabia que alianças nem sempre eram firmadas com sinceridade. Abimeleque, devemos ser cautelosos, disse Agar, sua voz carregando o peso de suas preocupações. Como podemos confiar em palavras que vêm de fora da nossa aliança? Assim, o que permaneceria como uma simples conversa logo se tornaria um pacto. Qual era o real interesse daquela tribo? Teriam as promessas de Deus se estendido a eles? Agar não sabia, mas a semente do conflito já havia sido plantada a ponto enquanto o sol se punha, lançando sombras longas nas dunas ao redor. Agar se perguntou sobre como o desfecho desse encontro moldaria o futuro de Ismael e sua missão. Estaria Deus, mais uma vez, colocando à prova a fé dela? O deserto sempre uma vez perfeito para as revelações divinas. A história de Ismael e o plano soberano de Deus estava se desenrolando de maneiras que ela ainda não poderia entender completamente. O que mais o Senhor planejou através desse novo acontecimento? A resposta está nas promessas que nos cercam, e que caminho nos será mostrado em meio a esses desafios. Sua mente fervilhava de questionamentos, enquanto ansiava por mais visões e verdades que pudessem dar direcionamento ao futuro incerto que a aguardava. O tempo de revelação estava próximo, e com ele, a oportunidade de ver a glória de Deus se manifestar em sua vida e na linhagem de Ismael.